Glória a Deus. Bom dia, meus irmãos, a paz de Cristo para todos vocês. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos fazer uma oração aqui. Estamos no início do propósito. Hoje é segunda-feira. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, bendito seja Deus. E vamos fazer uma oração. Aleluia, orando uns pelos outros. Quero ler aqui o Salmo 34. Salmo 34. Davi louva a Deus, que respondeu às suas súplicas e exorta a confiar nele. Louvai ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor, e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Clamou o pobre, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Amém? Só até aqui, Salmo 34, para sua meditação. Louvado seja Deus. Aleluia. Tem muitos irmãos, muitas irmãs aí que já deixaram comentários dizendo que já iniciou no dia de ontem, domingo, na madrugada de ontem. Aleluia. O propósito. Louvado seja Deus por isso, né? Tá ganhando tempo na presença de Deus. Graças a Deus por isso. Então, a palavra do Senhor diz aqui que o salmista, ele ora, aleluia, louvado seja Deus. E ele diz aqui, aleluia, engrandecer ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Aleluia, louvado seja Deus. Clamou o pobre, e o Senhor o ouviu e salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que no Senhor confia. Amém? Louvado seja Deus. Então, o salmista, ele fazia aqui uma convocação para que a todos ali adorassem a Deus junto com ele. Todos se colocassem na presença de Deus juntamente com ele, para invocar, para buscar, para clamar ao Senhor, porque o Senhor ia ouvir o clamor do pobre e do necessitado. Quem sabe você está perguntando, meu Deus, o que eu vou fazer nesta semana? Qual a direção para mim nesta semana que inicia? O que eu irei fazer? O que vou fazer? O que está preparado para mim fazer? Eu oro e coloco na tua mão. Tem pessoas falando assim, perguntando a Deus. E a direção é: comece orando. Porque muitas vezes tem tantas coisas para você fazer, desembaraçar, problemas para resolver, muitas coisas para você poder atender e você não sabe por onde começar. Você não sabe por onde começar. Então, comece orando. Comece orando. E outra direção que Deus te dá é: se você tem 3, 4 problemas para resolver essa semana, você tem coisas para resolver essa semana, vai por etapa. Uma coisa de cada vez.
Faça uma coisa de cada vez. Porque muitas vezes não damos conta de resolver tudo ao mesmo tempo. Então, se é assim, então veja o que é mais importante. Veja o que é mais importante para ser resolvido, para ser falado, para ser, enfim. E coloque em oração. Coloque na oração este problema que você tem que resolver essa semana. Coloque na oração. Senhor, coloque este problema na tua mão. Eu preciso da solução desse problema. Eu preciso de uma resposta. E coloque na mão de Deus. E vá resolver a causa. E não precisa ter medo. Não precisa ficar temeroso. Aqui diz a palavra do Senhor. O salmista ele dizia: o meu Deus me livrou de todos os temores. Então você não precisa ter medo. É aquela ansiedade, aquele medo de quando chega lá, sabe? Tem que falar com fulano, tem que falar com cicrano. Aquele medo, aquele... Não tenha medo. Não tenha medo. Coloque Deus nos seus planos. Coloque Deus na frente e vá. Deus está falando com alguém aqui que está com muito medo, porque algo esta semana precisa ser resolvido. Algo precisa ser resolvido esta semana. E tem alguém aqui que está com muito medo. Deus manda dizer para você: tira este medo, porque o anjo do Senhor está acampado ao teu redor. Eu ia ler, irmãos, o Salmo 135. Já estava aberta a Bíblia aqui. Olha como Deus faz. Eu abri aqui o Salmo 135, eu ia meditar com os irmãos alguns minutos. Só uns minutinhos. Quando eu começo a examinar o Salmo 35, o Espírito de Deus falou dentro da minha alma e disse: Salmo 34, minha serva. Deus é maravilhoso, não é mesmo? Deus é lindo. Aí o Espírito Santo bradou: Salmo 34, minha serva. Quero falar com o meu servo, quero falar com a minha serva. Amém? Então tá aqui, Salmo 34. O Senhor diz para você não temer a nada e nem a ninguém. Vá no nome de Jesus. Se é no médico, vá em nome de Jesus. Se é numa audiência, vá no nome de Jesus. Se é falar com alguém que você precisa falar, vá no nome de Jesus. Se você precisa resolver qualquer situação, vá no nome de Jesus, sem medo. Aleluia. Glória a Deus. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Deus está te respondendo, irmão. Deus está te respondendo, irmão. Presta atenção aqui. Deus está te respondendo. Tu pediu uma resposta para Deus. E Ele me respondeu e livrou-me de todos os meus temores. Não tenha medo, vá. Vá em nome de Jesus. Se arrume, se ajeita, penteia esse cabelo. Dá um trato aí no visual e vá, tá bom? Vá em nome de Jesus. Vá porque Deus vai na tua frente. O Deus falou assim: minha serva, é o Salmo 34 que eu quero falar com o meu povo. Falei: amém, Jesus. Bora lá no Salmo 34. Glória a Deus nas alturas. Oh, louvado seja Deus. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Confia, irmão. Para com esse medo. Confia. Tu precisa ir lá falar com aquele advogado, não é? Tu vai essa semana lá falar com esse advogado. A palavra para tu é essa. Salmo 34. Levanta a cabeça. Preparou já a documentação? Preparou já tudo? Então vá e fale. Vá. E não tenha medo, não. Que Deus é contigo. O anjo do Senhor está acampado. Louvado seja Deus. Está na tua retaguarda, irmão e irmã.
O que é que tu precisa resolver essa semana? Deus está dizendo, aleluia, que Ele é contigo, que Ele vai na frente. Amém? Eu ia só orar, né? Na hora o Senhor colocou para mim ler um salmo, e eu ia ler o Salmo 35, e o Senhor falou, é Salmo 34, minha serva. Esse Deus é lindo, irmãos, fala sério, fala a verdade. Esse Deus é maravilhoso. Sabe por que Ele faz isso, irmão? Porque Ele ama você. Ele sabe a tua preocupação. É por causa disso que Ele faz isso, né? Então, a vida da irmã Carmelita vira assim um negócio meio, assim, meio louco, meio estranho de vez em quando. Porque quando eu penso que eu vou por aqui, Ele manda eu ir por aqui. Quando eu penso que eu vou descer, Ele manda subir. Quando eu penso que eu vou subir, Ele manda descer. Ele manda descer. Entendeu assim? Então é isso. A minha vida. A minha vida é meio louca, assim, meio louca. Por causa de vocês, tá? Não é por causa de mim, não. É por causa de vocês. É por causa de vocês. Mas louvado seja Deus por essa loucura, né? Louvado seja Deus por essa loucura, porque a Bíblia fala que o que parece... O que é loucura para o mundo, para Deus tá certíssimo. Para Deus tá certinho, não tem nada errado. Para Deus tá certo. Entendeu assim, mano? Deus é maravilhoso. Glória a Deus nas alturas. Quando você pensa que, ai, meu Deus, que vai. Aí, de repente, Jesus muda o cenário, muda a situação, muda. Gente do céu, muda a situação assim do nada. Deus faz isso, ó. O Senhor tá me fazendo rir aqui. É como se Ele estivesse dizendo para você, minha serva, meu servo, se alegra. Levanta a cabeça, se alegre. A batalha tu perdeu. Mas a guerra, ainda não, querida. Ainda não, querido. Tu tá numa guerra. Tu pode até ter perdido aí umas batalhas. Mas a guerra, tu ainda não perdeu? Não perdeu, não. Aleluia. No campo de batalha, os soldados, né, que estão lá lutando naquele campo de batalha, muitos deles são feridos, né? Muitos deles caem ali devido ao embate que é forte, né? Deus está falando aqui. Então, muitas vezes o soldado ele cai, aí vem o seu amigo e o amigo dá a mão aqui, aí o outro amigo com uma espada na mão e com a outra mão ajuda o amigo a se levantar do chão. E ali ele pergunta: como você tá? Tá tudo bem? Dá para continuar? Dá para continuar? Dá sim. O joelho tá doendo um pouco, mas eu vou continuar. Aleluia. Glória. Glória ao Deus Altíssimo. Alamassori anderevassuri cantalamai. Louvado seja Deus. Não é porque você está ferido, não é porque você está ferida que você vai parar de lutar, que você vai sair da guerra. Alamassori mandara canture vassúria. Davi, quando ele estava no pasto, pastoreando as ovelhas, apareceu um urso para devorar as ovelhas e Davi também, né? E o urso era grande. O urso apareceu para devorar Davi e as ovelhas também. E ali, louvado seja Deus, Davi estava no pasto. Ele pensava que ele estava só pastoreando as ovelhas do seu pai, né? Estava pastoreando as ovelhas, dando ração, dando água, levando elas para o abrigo, enfim.
Davi achava que era só isso que ele estava fazendo. Mas na verdade, era o próprio Deus que havia colocado ele naquela condição para treiná-lo. Treiná-lo, porque futuramente ele seria o rei de Israel. Ele sabia disso? Não, nunca passou pela cabeça dele. Ele nunca imaginou que um dia ele iria liderar Israel, que ele seria o cabeça de Israel. E ali ele estava num campo de treinamento. E ali o urso se aproximou, né, para devorar as ovelhas e Davi. E Davi, aleluia, carregava a sua funda, né, e as 5 pedras. E ali Davi se apavorou quando ele viu aquele urso, porque ele era um menino, um adolescente. Ele se apavorou com aquele urso grande, com aquela boca enorme assim, conseguia engolir todo mundo assim de uma vez. E Davi, aleluia, louvado seja Deus, para proteger as ovelhas. Louvado seja Deus, Davi com muita coragem ali que ele recebeu de Deus, a força, porque era Deus que estava ali treinando Davi. Era Deus que estava treinando ele. Então, naquele momento, Deus o revestiu de força e ele sobe num lugar alto, onde ele podia ver bem onde estava o urso, aleluia. Ele sobe, quando ele sobe, que ele vê o urso, que ele dá de cara com o urso, aí então ele coloca as pedrinhas, aleluia, louvado seja Deus, na sua funda, e ali, louvado seja Deus, ele pega uma das pedrinhas e arremessa contra aquele urso, aleluia. Muitos pensam que Davi matou o gigante, ou seja, Davi matou o gigante com uma pedrinha na funda. Lá no campo de treinamento, ele fez a mesma coisa com o urso. Ele não estrangulou o urso com as mãos dele, não foi com as mãos dele, porque ele jamais poderia conseguir, mas foi na força de Deus, né? Então ele arremessa, pega a funda, gira, arremessa contra o urso, pegou na cabeça, no centro da cabeça do urso e matou o urso. O urso caiu para trás, morto, com aquela pedra que Davi lançou. Alamassori calamai. E esta pedra, estas 5 pedras, que cada uma delas representa algo da parte de Deus, uma habilidade, um dom. Então ele arremessa contra o urso e o urso cai morto. E muitos ficam admirados. Como pode um menino ter matado um urso? Mas o que eles não conseguiam enxergar, o pai, a mãe, os irmãos de Davi, eles não conseguiam enxergar o poder de Deus que estava na vida dele. E esse poder só manifestava na vida dele na hora certa, na hora realmente da necessidade. O poder de Deus na vida de Davi se manifestava no momento certo, na hora certa. E aconteceu a mesma coisa com o gigante, quando ele foi enfrentar o gigante. Muitos falaram, não, dessa vez Israel perdeu de vez e ainda vai matar uma criança, um adolescente. E o adolescente Davi disse, não, eu vou enfrentar o gigante. No nome do Senhor dos Exércitos eu matei o urso, em nome do Senhor dos Exércitos eu vou matar esse gigante também. Então Davi, ele é muito firme. E a palavra de Salmos, as palavras que Davi escreveu, são palavras verdadeiras, são palavras de muita confiança, porque era assim que ele vivia. A vida de Davi era assim. Ele confiava mesmo em Deus. Ele era inteiramente colocado na mão de Deus. Inteiramente. Não era só parcial, metade. Não. Ele confiava inteiramente. Ou Deus é comigo, ou Deus não é comigo. Ou Deus está na minha vida, ou Deus não está na minha vida. O povo de Deus, meus irmãos, precisa ter essa confiança. E aqui diz a Bíblia, aqui diz, ó, provai e vede que o Senhor é bom. E como é que se prova isso?
provai e vede que o Senhor é bom. Para você ver a manifestação de Deus na sua vida, você precisa passar por uma situação de perigo. Para você ver o anjo do Senhor se manifestar e te defender, você precisa, a pessoa tem que passar por uma situação difícil, que aos olhos humanos é difícil a pessoa sozinha vencer aquilo, como aconteceu com Davi. Irmãos, diante de Deus eu não queria pregar, mas Deus está me dando de pregar e eu vou pregar aquilo que Ele está mandando. A intenção de Davi, aleluia, louvado seja Deus, não era para se aparecer, mas Deus precisava manifestar o poder dele ali. Então ele permitiu que ele passasse por situações difíceis na sua adolescência. Ele já passou por situações difíceis, onde ele teve que usar a fé e a coragem em primeiro lugar. Fé e coragem, anda junto. Depois, oração e jejum. É uma regra. Fé e coragem, anda junto. Depois, oração e jejum. Porque a pessoa... Não é o contrário, irmãos. Não é o contrário. Não adianta ficar orando, jejuando, se na hora da necessidade você precisar usar a pedra da fé, você não usa. Então, a oração e o jejum vai ser inútil se você não tiver fé e coragem. Porque Davi tinha as 5 pedras, e as 2 primeiras pedras que ele usou foi a fé e a coragem. Porque aquele menino, ele teve muita coragem para matar aquele urso. Sozinho no pasto, para defender as ovelhas e a sua própria vida. Porque se Davi não tivesse tido coragem, até a vida dele seria destruída. Então ali ele teve fé e coragem diante de Deus. E quando Davi... Não, eu não posso deixar o urso matar as ovelhas do meu pai. Então o Espírito de Deus entrou na vida dele. Aleluia. E quando ele arremessa a pedra, era a mão de Deus que estava com a mão de Davi. Não foi só um adolescente de 16, 17 anos que ele tinha na época. Não, ele não teria coragem para arremessar uma pedra daquela forma. Não teria força. Essa força veio de Deus. Então, percebe-se que Deus ele precisa de você para usar você. Ele precisa manifestar o seu poder através da sua vida. Então, ele usava ali a mão de Davi, aleluia. Quando ele arremessa a pedra, a mão de Deus arremessou. Aquela força foi tão forte, mas tão forte, mas tão forte, que derrubou o urso numa pancada só. A mesma coisa com Golias. O Golias caiu numa pancada só. Por quê? Porque Deus estava ali. Deus era a sua força. Irmão, Deus é a tua força. Deus é a minha força. Se Deus não fosse comigo, se Deus não estivesse na minha vida, há muito tempo que o diabo já teria me matado. Há muito tempo. Porque planos ele fez e muitos. Então, você tem que acreditar, porque Davi confiava, não, o Deus dos meus antepassados, Deus de Isaac e Jacó, o Deus de Elias, ele é comigo também, eu vou vencer também. Então, você tem que colocar isso na sua cabeça. Repreenda esse desânimo em nome de Jesus Cristo. Repreenda esse abatimento em nome de Jesus Cristo. Porque ele está lutando com a sua mente, ele está jogando setas na sua mente, que você não vai vencer, que você não vai conseguir, que você é isso, que você é aquilo, que você é aquilo outro. Ele está lutando com a sua mente, para ver se ele consegue te enfraquecer. Mas confia no Deus
vivo, porque Jesus, ele está vivo, vivo, e ele está vendo tudo que você está passando, tudo. Deus está falando com você, conosco. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, esse salmo é para você, é para a tua meditação, porque Deus, ele está te dando a arma espiritual que você necessita para realizar algo por esses dias. Amém? Deus é contigo, vamos orar. Querido Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos diante da Tua presença, meu Deus, clamando a Ti, suplicando, Pai, rogando o Teu favor, porque nada somos, Pai, que diminua eu, mas que o Senhor cresça, que diminua o Teu povo, mas que o Senhor cresça e apareça. Ó Pai querido e amado, quero Te agradecer por tudo, no nome precioso de Jesus Cristo. Queremos Te agradecer por tudo, Pai, porque quem coloca o gigante por terra é o Senhor, quem joga Satanás por terra é o Senhor. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, eu te louvo, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, pelos livramentos, pelas bênçãos, pelas vitórias, meu Pai. Louvado e exaltado é o Rei da Glória. Visita esta irmã, Senhor, visita este irmão, visita esta pessoa que está desanimado, desanimada. Oh, meu Deus, o inimigo colocou um desânimo maligno, que ele não consegue se levantar espiritualmente, ela não consegue se levantar espiritualmente, mas o Senhor é bom, o Senhor vai levantá-lo, o Senhor vai levantar esta irmã, meu Pai, neste propósito, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, glorificado e exaltado é o teu nome, ó Deus bendito, ó Rei da Glória, meu Deus, em nome de Jesus, toma pela mão deste irmão, toma pela mão deste rapaz, dessa moça, toma pela mão dele, pela mão dela, meu Deus, que ela possa confiar, meu Pai, aleluia, que o Senhor está na frente desta batalha, o Senhor está na frente desta peleja, ó Deus vivo, aleluia, não ganhamos todas as batalhas, mas não perdemos a guerra ainda, a guerra não está perdida, a guerra não está perdida, Ravassori canturevassúria, Ramandui de canta lavassaio, Ramassoi de covianderevassúria, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, ajuda teu servo, ajuda tua serva, Senhor, para que diante dessa prova, dessa luta, dessa dificuldade, a fé dele seja ainda mais forte, a fé dela seja ainda mais forte, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, o Senhor está tirando as agruras, o Senhor está tirando, meu Pai, aquilo que impede a fé deste irmão crescer, dessa irmã crescer, na pessoa bendita de Jesus Cristo, e a tua palavra revela aqui, Senhor, provai e vede que o Senhor é bom, provai e vede, meu calavassuri andaramassuria, que o meu espírito está sobre vós, provai e vede, iravassúria, canturevassuri cantalamácia, daramanto e decalavassuri mandai, meu Pai, em nome de Jesus, reveste o teu povo, agracia o teu povo com o favor dos céus, meu Pai, em nome de Jesus, perfeito não somos, mas somos, Pai, um povo arrependido dos nossos pecados, somos um povo, meu Pai, que está querendo entrar no céu, que está buscando a salvação, que está se esforçando, aleluia, obedecendo a tua palavra para herdar no final desta guerra a salvação da alma, para no final desta guerra, ó meu Pai, receber a salvação, aleluia, da alma, naramassuri canturevassuri alamai, porque a alma do homem é eterna, a alma da mulher é eterna, não morre, meu Deus, aleluia, bendito seja o teu nome, estamos lutando, meu Pai, em nome de Jesus, aleluia, para alcançar a salvação da nossa alma, ó Deus eterno, ó Deus amado, toma ela na tua mão, Senhor, porque alamassuri cantalamai, o nosso
nosso alvo é o céu, o nosso alvo é o céu, o nosso alvo é o céu. Alamassuri canta lamai, louvado e exaltado é o nome do Senhor. Abençoa o teu povo em nome de Jesus. Eu profetizo vitória na vida do teu povo, eu profetizo libertação, eu profetizo cura na vida do teu povo, eu profetizo em nome de Jesus Cristo restauração espiritual na vida do teu povo, eu profetizo em nome de Jesus Cristo saúde espiritual para a vida do teu povo. Em nome de Jesus, eu profetizo vitória espiritual, força, fé, coragem, graça, poder, unção, em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo sobre a vida do teu povo, desta irmã que está num campo de treinamento, deste irmão que está num campo de treinamento. Pai de amor e misericórdia, em nome de Jesus Cristo, ajuda o teu povo neste campo de treinamento, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, pois tu revelaste a tua palavra nesta manhã, para que eu venha passar para o teu povo, Pai, porque assim é da tua vontade, assim é o teu querer. Ramassui de canto, revassuri alamai. Em nome de Jesus, eu abençoo o teu povo, que a tua misericórdia possa alcançar todos eles, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Louvado, exaltado é o nome de Cristo. Alamassuri canta alamai. Recebe, toma posse no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Que Deus seja contigo e Ele é. Louvado seja Deus neste propósito. Louvado seja Deus de 7 dias. Não temas, o Senhor é contigo. Que Deus te abençoe.